Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. E um bom dia a todos vocês, queridos ouvintes da nossa rádio SDS. É com muita alegria que eu, Marinalva, da comunidade Alfa e Ômega, vou ficar com você em 1 hora, para juntos elevarmos a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, para elevarmos ao Senhor as nossas orações. Por isso, desde já eu acolho a você, meu irmão, minha irmã, com muito carinho, e que a nossa programação possa alcançar o seu coração. Evangelho do Dia. E nós estamos de volta com a nossa programação nesta hora abençoada que Deus nos concede. Por isso nós queremos desde já abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus que será proclamada para cada um de nós. Por isso você que está aí nos acompanhando, prepare o seu coração, prepare a sua alma para acolher a palavra de Deus, os seus ensinamentos, que Ele possa mesmo falar ao seu coração através dessa meditação do Evangelho do dia. Por isso, rezemos juntos. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos lábios. Queremos ser profetas, queremos ser anunciadores da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, abrimos o nosso coração para acolher a sua palavra, para acolher tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta hora tão sagrada que nós estamos vivendo. Por isso, Espírito Santo de Deus, toca a nossa mente, que a nossa mente possa absorver a tua palavra, Senhor, que a nossa mente possa meditar sobre esta palavra que iremos proclamar. Por isso, vem Espírito Santo, vem também sobre os nossos lábios, para que nós sejamos anunciadores da palavra, daqueles que amam a palavra de Deus e leva ela em seu coração, mas também leva ela em seus lábios. Vem Espírito Santo de Deus tocando o nosso coração, para que nós possamos guardar com muito zelo a palavra de Deus, para que nós possamos viver a palavra de Deus que nos será anunciada. Queremos então nesse momento, traçando o sinal da cruz na nossa fronte, nos nossos lábios, em nosso coração, acolher a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo
quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós estamos na semana da família, já adentrando aí também a semana da vida consagrada, da vida religiosa. Mas hoje, sexta-feira, nós estamos meditando ainda sobre o valor da família, sobre a beleza que é a união de um homem com a mulher, a constituição de uma família, de um lar. Que lindo quando nós vemos um casal se doando, se entregando totalmente a Deus, consagrando a Ele o seu matrimônio, a sua vida conjugal. Nós estamos então diante deste evangelho, onde os fariseus, aproximando-se de Jesus, perguntam para ele, para tentar a Jesus: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Então nós vemos aqui, os fariseus querendo colocar Jesus à prova. Jesus então responde: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então Jesus ele responde aos fariseus, levando eles a meditar naquilo que está desde o início no coração de Deus. Desde o início, Deus pensou no homem e na mulher para que estes pudessem se unir um ao outro e permanecer fiel um ao outro para sempre. Este é o sonho de Deus para as famílias, que ela possa crescer, que ela possa trilhar este caminho de fidelidade, de amor mútuo uns para com os outros. Como é lindo uma família unida, uma família que vive os valores do Evangelho, uma família que se abre para a vida, para acolher aqueles e aquelas que o Senhor deseja enviar através da sua união. Por isso, então, Jesus diz que no começo não era assim. O Pai os fez homem e mulher, e nós encontramos isso lá no Gênesis. Nós encontramos na criação do homem e da mulher, e ele diz: sereis uma só carne. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa semana da família, nós queremos pedir ao Senhor a graça de termos um coração acolhedor, um coração sensível à palavra de Deus, um coração sensível para compreender os mistérios de Deus, um coração sensível para acolher o que Ele está a nos ensinar. E hoje Ele fala do valor do matrimônio, Ele fala a respeito da fidelidade de um homem para com a sua mulher. E isso era difícil para aqueles que tinham o coração endurecido, por isso Moisés dava carta de divórcio por conta mesmo da dureza do coração daquele casal, porque queriam se separar, queriam afastar-se um do outro. Mas Jesus deixa claro: aquele que se casou e se une a uma mulher comete adultério.
E se a mulher, ao separar do marido e casar-se com outro, comete adultério. Nós queremos louvar e bendizer a Deus pela família, por aquele e aquela que são fiéis ao seu matrimônio, que enfrenta sim as dificuldades do dia a dia, encontra sim as dificuldades na convivência, mas o amor supera tudo. Que lindo saber que desde o início Deus criou o homem e a mulher para permanecerem unidos até o fim. É a igreja que cuida dos seus, é a igreja que atesta esta verdade. Que nós possamos acolher os ensinamentos de Deus e assim colocá-los em prática. Terço, Alfa e Ômega. E nós queremos então nesse momento abrir o nosso coração para rezarmos juntos, para clamarmos a ação poderosa do Senhor sobre cada um de nós. Nós que queremos proclamar Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Que nós tenhamos o nosso coração aberto para acolher os ensinamentos do Senhor. E queremos então dar início a este terço, traçando sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Queremos oferecer este terço por todos os casais, por todas as famílias, para que possam permanecer unidos, para que possam se amar, possam guardar o seu lar, possa proteger aquilo que eles acreditam, a força do sacramento que eles receberam. Queremos pedir que o Senhor possa cobrir cada família com o seu preciosíssimo sangue, livrando-os da tentação de se separarem, livrando-os da tentação de deixar este caminho começado para iniciar um outro. Quantas pessoas que largam da esposa para se unir a outra. Nós queremos rezar pedindo mesmo que o Senhor os guarde, os proteja, para que jamais isso venha acontecer na sua família. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre.
Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. E queremos assim pedir a intercessão ainda destes santos baluartes que acompanham a nossa comunidade Alfa e Ômega, e acompanha também você, meu irmão, minha irmã, que é devoto, traz uma devoção a estes grandes santos que são baluartes da nossa vocação. Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, São Francisco de Assis e Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O recado de Deus. E como recado de Deus, nós queremos pedir a intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Sim, Jesus, Maria e José, que eles possam interceder por você, por cada um de nós. Todos nós temos uma família, não tem como fugir dessa realidade. Nós fazemos parte de uma família, por isso que a Sagrada Família possa estar presente no nosso lar como modelo. José como modelo para os homens, Maria como modelo para as mulheres e Jesus como modelo para os seus filhos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós daremos glórias ao Senhor. Nós seremos uma família abençoada. Por isso nós queremos, neste recado de Deus, pedir a intercessão da Sagrada Família sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que somos e temos. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. E nós vamos então finalizando a nossa programação, esse momento de graça que o Senhor nos concedeu, que você possa, meu irmão, minha irmã, ter bebido das fontes da palavra de Deus, dos seus ensinamentos. Que nós possamos nesta hora bendizer ao Senhor pelas maravilhas que Ele realiza nas nossas vidas. E eu quero então agradecer a você que tem sede de Deus, a você que traz o coração desejoso de estar cada vez mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso você para rezar, por isso você nos acompanha através da nossa programação, por isso você é um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher que caminha na presença de Deus. Nós vamos ficando então por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Permaneçam sempre fiéis no caminho que o Senhor vos confiou. Até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.